Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, tia Ingrid tá aqui para poder trazer para vocês a apostila do segundo bimestre, conteúdo do segundo bimestre, nós vamos estar iniciando hoje. E como vocês não têm a apostila física em mãos, provavelmente essa semana vocês já devem ter, até quarta, acho que no máximo quinta vocês devem ter aí. Eu encontrei essa maneira aqui, que foi uma maneira que eu acho que vai ser fácil pra gente tá dando andamento aí do nosso conteúdo, tá? Espero que possa ajudar essa forma aqui. É uma maneira de estar conduzindo o conhecimento para vocês aí, que vocês possam estar esforçando e vou estar aqui para qualquer dúvida, tá? Então, nós vamos estar iniciando o nosso segundo bimestre no módulo 5, falando sobre equações do segundo grau, certo? Então, vamos lá. Equações do segundo grau. Ele inicia aí com uma situação, um problema, para você entender o que é essa equação do segundo grau com uma incógnita. Nós temos o seguinte, ele fala que uma empresa foi contratada para construir uma calçada em volta de um parque retangular, conforme a figura abaixo. Então, nós temos aí essa calçada, que a gente vê que ela está em forma de L, que foi construído em volta desse parque aí. O parque, ele mede 50 metros de comprimento e 30 metros de largura. E a calçada deve ter a mesma largura em ambos os lados. Sabendo que a empresa utilizará 120 metros de lajotas para fazer a calçada, determine. Então, vamos primeiro interpretar o problema. Nós temos um parque. Nesse parque, nós temos uma calçada, que foi, como eu tinha dito para vocês, em forma de L. O comprimento e a largura do parque nós temos, porém, nós não temos a largura da calçada. Tudo que a gente sabe em relação a essa calçada é que o que foi tirado aqui do lado esquerdo, ela também foi tirada do mesmo tanto embaixo. Então, se do lado esquerdo tirou X, quer dizer que do lado de baixo também tirou X. Aí nós temos a primeira questão aí, ó, letra A. Determine uma expressão que represente o comprimento e a largura do parque com a calçada. Então, nós temos que a área total aí é 50 metros do parque mais X da calçada. Esse é o comprimento. Agora, a largura vai ser 30 metros de largura mais o X da calçada. Na letra B, ele quer que a gente determine uma expressão que represente uma maneira de encontrarmos a largura da calçada. Desenvolva. Olhando para essa figura, a gente vê que ela é um retângulo. Inclusive, ele fala para a gente que o parque é retangular. Qual é a área que nós utilizamos para estar calculando a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, nós vamos ter aí, ó, a área total disso daí. O que é? A gente sabe que a área do parque é 50 metros vezes 30 metros. 50 vezes 30 vai dar 1.500 metros. Isso só a área do quê? Do parque. Ele fala pra gente que a área da calçada ela é igual a 120 metros quadrados, porque ele dá o tamanho da área para a gente estar colocando as lajotas. Então, a gente sabe que a área total do parque mais a área da calçada, ela vai ser igual a 1.620. E aí, nós vamos ter base vezes altura. Quem é a base? No exercício A, nós vimos que a base vai ser os 50 metros do parque mais o X da calçada. A largura é 30 mais X. Aí nós vamos multiplicar isso aí. 50 vezes 30, 1.500. 50 vezes X, 50x. X vezes 30, 30x. X vezes X, X ao quadrado.
50x mais 30x é igual a 80x. Colocando isso aí em ordem decrescente, nós vamos ter aí, ó, o 1.600, que ele está positivo do lado direito, ele vai passar negativo. Então, eu vou ter 1.500 menos 1.600 é igual a menos 120. Então, organizando isso daí, vai ficar x ao quadrado mais 80x menos 120, que é igual a zero. A questão C traz para a gente qual que é o maior expoente que aparece nas incógnitas. X ao quadrado mais 80x. Os únicos que tem incógnita aí é somente o x ao quadrado e o x, 80x. Qual deles tem maior expoente? É o x ao quadrado. Quem é o expoente? É o expoente 2. Então, nesse problema aí, nós chegamos em uma equação do segundo grau. Isso é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Mas vamos lá para a definição. O que ele traz para a gente na definição? Deixa eu entrar aqui no portal de vocês que fica mais fácil. Ele está melhor de visualizar. Lá na exploração e descoberta, nós temos assim, olha. Ao escrever a sentença do problema anterior, chegamos à equação cujo maior expoente da incógnita é 2, ou seja, está elevado ao quadrado. Esses tipos de equações são denominadas equações do segundo grau, foi o que eu disse anteriormente. A equação do segundo grau, como uma incógnita, é toda sentença matemática da forma que é escrita. Ela é escrita dessa forma aqui, olha. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde esse termo A, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse termo A, tá vendo? Tem ax ao quadrado, é esse aqui que eu vou colocar de verde. O termo A, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, ele é um número real diferente de zero. E o termo B e o termo C, ele vai pertencer aos números reais. Continuando aqui, nós temos algumas características dessa equação do segundo grau. Quais são essas características? As características é o seguinte, ele fala pra gente que quando nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, isso é uma equação, nós estamos aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Isso daí é a forma geral, ou seja, a forma completa de uma equação do segundo grau. Outra característica importante é que ele fala pra gente que os números representados pelas letras que tá aí A, B e C, elas são coeficientes da equação. E x é a incógnita. O que são os coeficientes? Os coeficientes numéricos, é aquilo que representa os números. E a incógnita? A incógnita é um valor desconhecido. Aí, outra característica é o seguinte. A sempre será o coeficiente do termo x ao quadrado. B sempre será o coeficiente do termo x. E C sempre será o coeficiente sem variável, ou seja, o termo independente. Deixa eu mostrar isso aqui melhor para vocês conseguirem entender. Olha só. Tá vendo o A? Deixa eu mostrar aqui. Opa. Tá vendo o termo A aqui, olha? O termo A, ele tá acompanhando quem? O x ao quadrado. Ele sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Esse que eu coloquei de vermelho aqui, ó. O bx. O B sempre vai vir acompanhado com a incógnita x, certo? E o C,
que é esse aqui de azul, sempre vai ser o quê? O termo independente. Então, é importante que vocês conheçam quem são esses termos aí. Vamos continuar aqui, olha só. Vamos para os nossos exemplos aqui. Nós temos o exemplo A, B e C. O exemplo A, nós temos x ao quadrado mais 5x mais 6. Deixa eu dar um zoom e mostrar para vocês aqui, olha. Se o termo A, lembra lá o termo A que foi o que eu coloquei aqui, ó, o termo A, o termo B e o termo C. Quem que é o termo A? Como ele não está acompanhando aqui, não tem nenhum número na frente, vai ser o quê? O 1. Quem é o termo B? O 5. Quem é o termo C? O 6. Então, é importante que vocês conheçam isso daí. A incógnita, quem que é a incógnita nessa equação? É x. Termo A, 1. Termo B, 5. Termo C, 6. Letra B. Quem é a incógnita? É x. Quem vai ser o termo A? Aqui, olha. O termo A não é esse? Então, o termo A é o que acompanha sempre o x ao quadrado. Quem é o termo B? O termo B não é o que acompanha o x? Então, vai ser quem? Menos 4. Quem é o termo C? É a variável independente. Então, quem vai ser? 10. E assim acontece com os outros também. O C, quem é a incógnita? Y. Quem é A? Menos 2. Quem é B? 7. Quem é C? Menos 9. Então, esses aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Menos 2, 7 e menos 9, eles são os coeficientes numéricos. Ah, como que eu sei, professora, quem é A, quem é B e quem é C? Eu sei através disso aqui, ó. O A sempre acompanha o que está sendo elevado ao quadrado, o B sempre com a outra incógnita e o C sempre vai ser o termo independente. Olha que interessante essa letra D. 5t ao quadrado menos 20 igual a 0. Quem é a incógnita? É t. Quem é o termo A? É 5. Quem é o termo B? Opa, é 0? Como assim? É 0. Por que que é 0? Tem uma outra incógnita aí, além de ser o t ao quadrado? Não tem. Então, o termo B não é o que acompanha a outra incógnita? Então, o termo B é 0. Quem é o termo C? O termo independente, que é menos 20. Letra E. 6x ao quadrado mais 15x mais 0. Quem é a incógnita? X. Quem é o termo A? 6. Quem é o termo B? 15. Quem é o termo C? Não tenho. Por quê? Porque ela é variável independente, então eu não tenho ela aí. Então, olha que interessante. Essa questão, letra D, e essa questão, letra E, viu que ela está incompleta? Na letra D, eu não tenho o termo B, e na letra E, eu não tenho o termo C. Então, nós dizemos que seria uma equação no segundo grau incompleta. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor o que é isso daí, a definição de equação completa e incompleta. Por definição, temos que uma equação do segundo grau, na forma geral, é representada sempre, gente, sempre dessa forma que tá bem em negrito aí, ó. Essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde o A tem que ser diferente de 0. Por que que o A tem que ser diferente de 0? Porque, gente, se eu colocar o A como sendo igual a 0, A vezes x ao quadrado, o A é quem? É o 0. Então, 0 vezes x ao quadrado dá o quê? Dá 0. Aí vai ficar só bx mais c. Vai existir equação do segundo grau? Não vai existir equação do segundo grau. Então, continuando aí, a equação completa e incompleta, por definição, ela sempre vai ser dessa forma. E
Se a gente tiver qualquer um dos dois coeficientes nulo, ou A ou B, nós dizemos que ela vai ser uma equação incompleta. Então, essa que é a definição de equação incompleta. Ela só pode ser incompleta e ela só vai ser incompleta quando o termo B ou o termo C for nulo. O termo A, em hipótese nenhuma, ele vai ser nulo. Quando nós tivermos os três termos, o termo A, B e C, ela vai ser uma equação completa. Olha só, nós temos o exemplo da primeira aí, ó. 10x ao quadrado menos 5 igual a zero. Ela vai ser uma equação incompleta, pois o termo B é quem? É zero. Na letra B, 7x ao quadrado mais 14x igual a zero. Qual o termo que está faltando aí? O termo C, não é? Se ela está faltando o termo C é zero, então ela vai ser uma equação incompleta. Na questão C, 2x ao quadrado mais 10x menos 8 igual a zero. Ela tem todos os termos? Ela tem o termo A, o termo B, o termo C e os três termos? Tem. Então, ela vai ser uma equação completa, uma equação do segundo grau completa. Equação do segundo grau na forma geral. Já vimos que a equação do segundo grau, na sua forma geral, é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Entretanto, nem sempre as equações serão apresentadas dessa forma. Olha como que ela pode vir, gente. Aqui, ó, na letra A, lá em cima. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Ela pode vir aqui, ó, 6x ao quadrado mais 8x igual a menos x mais 11. Mas quando ela vier assim, professora, o que a gente faz? A gente resolve isso daí. Como que a gente resolve? Eu vou pegar o menos x e o mais 11 e aí vou trazer ele. O menos x está negativo, vai vir positivo. O 11 está positivo, vai vir negativo. Então, vai ficar 6x ao quadrado mais 8x mais x menos 11. Resolvendo, vai ficar 6x ao quadrado mais 8x com mais x, 9x menos 11 igual a zero. Certo? E aí eu vou ter a equação do segundo grau, onde vai ter o termo A, que é 6, o termo B, que é 9, e o termo C, que é menos 11. A letra B pode vir dessa forma também, x mais 3 ao quadrado. Isso aí você vai ter o quê? Você vai ter um quadrado da soma. Como que eu resolvo isso aí? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual. Aí eu faço 5 vezes x, 5 vezes menos 4, dá 5x, que é igual a menos 20. Tudo que está da direita, você pode colocar ele para a esquerda, certo? E resolver e chegar na sua equação do segundo grau. Todas as equações do segundo grau, entretanto, todas elas são equações de segundo grau. Entretanto, precisamos dos princípios aditivos e multiplicativo da igualdade para reduzi-las em sua forma geral. Acompanhe os exemplos. Olha, isso aí foi o que eu acabei de explicar para vocês. Tá vendo? É a forma de resolver. Deixa eu entrar na minha apostila aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó. É porque eu acho que quando eu projeto a minha apostila, a qualidade dela não fica tão boa quanto quando eu entro no portal de vocês. Mas a minha tá melhor de entender. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, o princípio multiplicativo, lembra? É quando o princípio aditivo e multiplicativo. É quando eu tô lá dando aula para vocês, eu falo assim, ó. Esse número tá positivo, ele passa o quê? Negativo. Esse número tá multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. É isso. Esse é um princípio aditivo e multiplicativo. Então, vamos lá. Olha como que ficou a primeira aí. A primeira ficou desse jeito.
a gente trouxe ele todo para a esquerda e inverteu o sinal. Então, a equação dada foi 6x² mais 8x, que é igual a menos x mais 11. Aplicou o princípio aditivo e aí nós chegamos na equação da forma geral. A letra B, a gente desenvolveu o produto notável, que é o quadrado da soma, fez a propriedade distributiva na direita da multiplicação. Depois, a gente aplicou o princípio aditivo que a gente pegou, que estava na direita e trouxe para a esquerda, agrupou isso daí e chegamos na equação da forma geral. Na letra C, o que nós fizemos? Nós fizemos o processo de mínimo múltiplo comum, a gente reduziu os termos aos mesmos denominadores, então a gente fez o processo de mínimo múltiplo comum, eliminamos os denominadores e chegamos à equação na forma geral. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai finalizar por aqui e amanhã a gente retorna já com as atividades, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenham entendido. A gente continua na próxima aula.